quero saudar o professor Thales Castro, que aqui representa o reitor, Padre Pedro, agradecendo o espaço e a oportunidade de nós estarmos aqui, saudar o Marcos Vinícius, representante do DCE, Dom Helder Câmara, aqui da Unicap, dizer que é uma alegria estar nessa universidade que foi um polo de resistência e um ponto de encontro das jornadas de junho e de todas aquelas lutas que foram travadas naquele momento histórico em que nós vivemos no ano passado. Quero também agradecer a presença dos meus companheiros do PSOL que estão aqui junto comigo, nosso candidato a governador, companheiro Zé Gomes, nossa candidata ao Senado, companheiro Albanese, nosso presidente estadual do PSOL, companheiro Edilson Silva, também candidato a deputado, Pedro Joseph, que é também candidato a deputado e aluno aqui do mestrado da universidade. Tem outros candidatos aqui, depois eu posso nominá-los, se me derem os nomes todos dos que estão aqui. Eu quero dizer a vocês que tenho me emocionado muito a cada vez que chego numa universidade e sou recebida com essa multidão que vocês reuniram aqui hoje. Isso tem acontecido em todas as universidades que eu visitei nos últimos meses e com mais frequência agora, nas últimas semanas, e me faz ter certeza de que nós estamos construindo uma alternativa que tem tocado o coração e a mente da juventude brasileira. Junho de 2013 foi um evento extraordinário e vocês aqui protagonizaram a continuidade de junho, quando fizeram o Ocupa Estelita. Eu quero parabenizar. Isso aí. Eu quero parabenizar vocês por esse movimento que trouxe à tona um dos problemas mais graves que nós enfrentamos nos grandes centros urbanos, que é o problema da especulação imobiliária, o problema do déficit habitacional, o problema da falta de espaços públicos de convivência, de lazer, de cultura para a nossa juventude. E o Ocupa Estelita foi uma continuidade de junho, assim como outras lutas que nós tivemos pelo Brasil afora. O MTST também foi um movimento importante que se fortaleceu no processo de junho e que deu continuidade a um movimento que eu tenho chamado de organizar a indignação. Porque a nossa indignação se expressou em junho de 2013 de uma forma muito espontânea. Nenhum partido, nenhuma organização, nenhum sindicato foi o dono daquele movimento. Foi a força do povo que se expressou, principalmente a força da juventude que se expressou. E esse processo espontâneo que ocorreu em junho, ele continua agora num processo de organização da indignação, que se expressa em processos como o Ocupa Estelita, que se expressa nos movimentos como o movimento de luta contra a homofobia, o movimento LGBT, que é fundamental também, uma pauta fundamental que eu tenho abraçado com muita força, porque entendo que é um direito humano básico que nós precisamos fazer respeitar, o direito à livre orientação sexual, o direito à identidade de gênero. Então, nós temos um conjunto de lutas, de pautas que são as pautas da classe trabalhadora e que são as pautas da juventude. Tá? E vamos, ao longo do debate, com certeza, voltar a cada uma delas. Mas eu queria trazer para vocês um panorama global do que eu entendo que nós precisamos debater nessa campanha eleitoral. Por quê? Nós temos um processo onde 3 candidatos que se apresentam como diferentes, em essência, significam exatamente o mesmo. Por isso eu tenho chamado eles de irmãos siameses, porque de fato
defenderem a mesma política econômica, a mesma lógica política que preside a política brasileira há tantos anos, que é uma política econômica que garante os lucros dos bancos enquanto endivida o povo. Essa é a realidade do Brasil. Nós temos 60% da população brasileira endividada. 54 milhões de pessoas já não conseguem mais pagar as suas dívidas em dia. Enquanto isso, os bancos, inclusive o Itaú, da dona Neca Setúbal, amiga da Marina, está aumentando os seus lucros. Eles aumentaram em 30% os lucros do ano passado para cá. Então, é uma política econômica que tem, na sua essência, a manutenção dessa lógica. Quando eles falam no tripé macroeconômico, e a Marina, que eu sei pelas pesquisas aqui em Pernambuco, está com muita força, eles falam no tripé macroeconômico como se isso fizesse parte da natureza da economia. Esse tripé macroeconômico foi implementado pelo Fernando Henrique Cardoso em 1999, que é justamente fazer um esforço brutal de economia dos impostos pagos pelo povo para pagar os juros da dívida pública. Então, toda a arrecadação de impostos que o Brasil faz, e mais de 50% da arrecadação vem de quem ganha até 3 salários mínimos, é destinado para sustentar 5 mil famílias, que são as 5 mil famílias mais ricas do Brasil. Não fui eu que inventei esse número. Esse número foi um economista que inclusive é do PT, que fez o Atlas da Exclusão Social, chamado Márcio Postman, que identificou as 5 mil famílias mais ricas do Brasil, que tem em média, cada uma delas, um patrimônio de 400 milhões de reais. A gente não tem nem noção do que é 400 milhões de reais, tá? Mas é o patrimônio médio de cada uma dessas 5 mil famílias. Então, a brutal desigualdade de renda que existe no Brasil, esse abismo que existe entre os mais ricos e os mais pobres, e vejam só, 15 famílias, só 15, não é 15 mil, é 15. 15 famílias têm uma riqueza acumulada equivalente a 10 vezes o que o Brasil gasta com o Bolsa Família, em um ano inteiro, na mão de 15 famílias. Então, essa desigualdade brutal só vai mudar se nós tivermos a coragem de contrariar interesses. E essa é a grande diferença da nossa candidatura com a candidatura tanto da Marina como da Dilma. Nem preciso falar do Aécio, porque esse todo mundo já conhece. Ainda enganam muita gente, Só que justamente essa concentração de renda não vai mudar se nós não contrariarmos interesses. E o que elas dizem? Eles dizem que vão melhorar a saúde, vão melhorar a educação, vão melhorar a segurança. Todos dizem a mesma coisa na época da campanha eleitoral, tá? Mas quando o jornalista aperta e pergunta de onde vai sair o dinheiro para fazer isso, aí eles dão um desdobre, né? Eles dão uma resposta evasiva, eles dizem que vão melhorar a qualidade dos gastos públicos e respostas que, no fundo, não respondem nada. Por quê? Porque eles não vão fazer essas melhorias que o povo necessita, porque essas melhorias só são possíveis de serem feitas se nós tivermos a coragem de contrariar os interesses dos que sempre ganharam, dos que sempre lucraram à custa do povo. Essa é a realidade. Quem é que sempre ganhou e que sempre lucrou? Os que estão no topo da pirâmide. É 0,001% da população brasileira. Principalmente os bancos, que são os que mais lucram numa política econômica que tem como estratégia fundamental as altas taxas de juros, que são as mesmas que endividam o povo também, lá com o crédito especial, com o cartão de crédito. Então, essa definição política de que é preciso contrariar interesses é fundamental para nós entendermos a diferença do PSOL com as demais candidaturas. Nenhum candidato vai vir aqui dizer para vocês que vai contrariar interesses. Nenhum candidato a presidente
que esteja disputando essa eleição com alguma possibilidade desses 3 aí que estão na frente. Eles não vão dizer que vão contrariar interesses, porque eles querem semear a ilusão de que é possível governar para todos, de que é possível sermos todos irmãos, todos amigos. Só que não é assim que funciona. A política é dividida em lados. Ou se está do lado do agronegócio, ou se está do lado do sem terra. Ou se está do lado dos usineiros, ou se está do lado dos trabalhadores. Ou se está do lado das bancadas fundamentalistas, ou se está do lado dos LGBTs. Definição fundamental que nós precisamos fazer. E aí, muitos me perguntam, como é que tá o meu tempo? E aí me perguntam, mas como, Luciana? Como é que tu vai conseguir fazer, ou como é que você vai conseguir fazer essas coisas, né? Eu sou gaúcha, me desculpem esse sotaque, sim, esse gauchês. Como é que você vai fazer essas mudanças? Se o Congresso Nacional não vai ter maioria do PSOL. Eu digo, nós não vamos fazer balcão de negócios, porque eles têm que fazer balcão de negócios com o Congresso Nacional, porque eles precisam sempre aprovar medidas que são contrárias aos interesses do povo. Então, como é que eles vão recorrer ao povo para apoiar medidas que são contrárias ao povo? O mensalão que o Lula fez para aprovar a reforma da Previdência foi feito em meio a uma greve dos servidores públicos que protestavam contra esse ataque aos seus direitos, contra a contribuição dos aposentados, contra essas maldades que o Lula deu continuidade e o Fernando Henrique já tinha feito contra os aposentados do setor privado. Então, como é que ele ia recorrer ao apoio popular se ele estava contrariando os interesses populares? Mas nós vamos governar para o povo, nós vamos governar com o povo. Então, há uma diferença brutal, porque para governar para os ricos, já tem o Aécio, a Marina, a Dilma. Nós vamos governar para a maioria do povo e, portanto, vamos recorrer a essa pressão popular para tensionar o Congresso a votar essas medidas que nós precisamos. Algumas, porque outras não passam pelo Congresso. A mudança da política econômica não passa pelo Congresso Nacional. Por isso nós não podemos dar autonomia ao Banco Central, nem essa autonomia formal que a Marina propõe, e nem essa autonomia na prática que a Dilma já deu, que é a história do casamento civil e da união civil. A Dilma faz a união civil do Banco Central com os banqueiros. A Marina, que é contra o casamento civil igualitário, ela faz o casamento civil dos bancos com o Banco Central, que é de papel passado, né? Eu, que sou a favor do casamento civil igualitário, não aceito nenhum nem outro para o Banco Central. O Banco Central tem que estar independente, sim, dos banqueiros. E tem que estar controlado pela Presidência da República, que é quem tem o mandato popular, para poder fazer a política econômica, porque o Banco Central é o coração da política econômica, e a política econômica é o coração de todas as outras políticas, porque é através dela que se sabe se o Brasil vai crescer ou não vai crescer, se vai ter emprego ou não vai ter emprego, se vai ter gastos públicos maiores ou menores, se vai ter investimentos públicos maiores ou menores. Então a política econômica é tudo, é o coração de um país para que ele possa atender os interesses do seu povo. E é por isso que nós temos a convicção de que o que precisar passar pelo Congresso Nacional, como a revolução na estrutura tributária que nós queremos fazer, nós vamos contar com o apoio popular. Vamos mobilizar o povo como fizemos em junho, como fizemos no Ocupa Estelita, como fizemos em tantos outros momentos, inclusive lá dentro do Congresso Nacional, que eu como deputada fui testemunha de vários momentos em que as categorias se mobilizaram e mudaram a correlação interna do Congresso para poder aprovar medidas dos seus interesses. Então, o que eu quero dizer com isso é que é possível. Essas mudanças que o PSOL está propondo, que nós estamos propondo, elas são sim possíveis de serem realizadas. São radicais? São radicais, porque elas vão à raiz do problema. Elas não são mudanças paliativas. Elas vão às raízes que estruturam a exploração, a opressão, a discriminação.
Por isso elas são radicais, mas elas são possíveis se nós tivermos a força e a mobilização do povo. E quando eu olho um auditório repleto como esse, eu tenho a certeza de que essa força e essa mobilização está em pleno crescimento. E, portanto, à medida que nós organizemos a nossa indignação, independente do resultado das eleições, nós vamos ter mais força para seguir lutando por essas bandeiras. Muito obrigada. Bom, muito obrigado, candidata, pela sua primeira consideração inicial, suas considerações iniciais.